Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Grande Sabino, muito boa tarde para você, bem-vindo, boa quarta-feira. Oi, Sabino. Boa tarde, Joel, Ana Paula, Giovana, ouvintes, boa quarta para vocês também. Boa. Vem cá, ontem nós entrevistamos um representante do Estado na área de educação, Caetano Siqueira, se não me engano, é isso mesmo? Sim, coordenador pedagógico Isso. da Secretaria de Educação de São Paulo. Ele colocou aqui pra gente algumas coisas preocupantes pra caramba, né? E nós chegamos à conclusão, para resumir, que os alunos não só não aprenderam no decorrer dessa pandemia, mas também perderam muito o que tinham aprendido. Ou seja, hoje eles estão piores mesmo, do que estavam antes da pandemia, né? Isso é preocupante pra caramba, porque não se sabe como que esses alunos vão reagir daqui para frente. Quanto tempo será necessário para colocar uma recuperação, mesmo que parcial, para esses alunos todos? Eu tenho filho pequeno, estou sentindo isso em casa. E olha que meu filho é da rede particular. Fico imaginando o que é que uma criança, um adolescente estão sentindo e passando, crianças e adolescentes que são da rede pública de ensino. Exatamente. Né? A preocupação é muito grande nesse sentido. Principalmente porque há um distanciamento grande, eu Sabino, entre o aluno da rede pública com o aluno da rede privada. E esse distanciamento, infelizmente, ele está aumentando agora na pandemia, com esses problemas todos que temos visto. Quer só um exemplo? A prefeitura até agora não entregou os tablets para os alunos. Onde já se viu isso? Ensino à distância, ensino pela internet, sendo que o aluno não tem o tablet e não tem a internet. Não tem como fazer milagre. A justiça entrou no meio, mas tem que resolver isso daí, né, Sabino? Não, vocês estão cobertos de razão. Eu fui estudar, eu ouvi a entrevista ontem que vocês fizeram, acompanhei também as notícias divulgadas pelo secretário Rocieli Soares, secretário estadual da Educação, e fui me aprofundar sobre o assunto, fui buscar mais informações. E eu estou absolutamente assustado com a situação que nós temos, né? Hoje é Dia Mundial da Educação, né? Hoje, 28 de abril, é Dia Mundial da Educação. Muito, muito triste. Então vamos lá. Algumas pesquisas que foram divulgadas, eu vou até tomar liberdade hoje de ler para não errar nenhum dado. Algumas pesquisas que foram divulgadas ontem e outras que serão nos próximos dias, que a gente conseguiu ter acesso com antecipação, tem dados incríveis, né? Incríveis no mau sentido. Vamos começar pelos dados inéditos. Dados da Unicef. Unicef, como se sabe, é um órgão mundial de educação ligado à ONU que está preocupadíssima com a situação brasileira. São 5,5, presta atenção nesse número, 5 milhões e 500 mil crianças ou jovens que ou não estão matriculados ou não estão realizando as atividades escolares regularmente durante a pandemia. Caramba! 5,5 milhões. Só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, vamos citar um exemplo para a gente entender o que são esses números. Eu até me permito, hoje eu vou esticar um pouquinho essa minha fala, me interrompam para a gente ir trocando ideia, porque os dados são importantes. Só para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul nós temos 2 milhões e 200 mil alunos na rede pública inteira. Tá. Nós estamos falando de 5,5 milhões, ou seja, mais do que o dobro de todos os alunos do Rio Grande do Sul, que é um estado rico da União, um estado avançado da União. Né? Vamos lá. Portanto, se o número de alunos que temos sem escola é mais do que o dobro de todos os que estudam no Rio Grande do Sul, a gente tem uma ideia da gravidade. Outros dados, Banco Mundial, dados de março, não estou falando de dados do ano passado, dados de março agora. No Brasil, 2 em cada 3 alunos não conseguem ler um texto simples. Texto simples, adequadamente. 4 milhões e 100 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não tiveram acesso às atividades escolares no ano passado, de forma regular. 4,1 milhão. Mais dados. Agora, no Censo Escolar de Educação Básica do INEP, o INEP do ano passado, pelo menos esse censo a gente tem, né? A gente não tem o outro censo, mas esse, pelo menos, educação, a gente tem. 36.500 escolas no Brasil não possuem acesso à internet. Olha só o pior, muito pior. 1.400.000 estudantes no Brasil estão em escolas
sem esgoto ou sem banheiro. Meu Deus. Nós já tínhamos 11 milhões... Quantos colégios? Sem esgoto? 1,4 milhão de estudantes estão em escola sem esgoto ou sem banheiro. A gente já tinha 11 milhões de analfabetos com mais de 15 anos. Isso era o dado do Brasil pré-pandemia, que já é um número assustador. Agora a gente sabe que metade das crianças na faixa dos 8 anos não aprendeu o básico nem em português, nem em matemática. No estado de São Paulo, que vocês citavam, né, o mais rico do país, que justiça seja feita, até tentou fazer alguma coisa, o sistema que os estudantes têm acessado para tentar algum material didático, tirar dúvidas, nem sempre está funcionando a contento. Ele está intermitente. O acesso, mesmo para aqueles que têm internet, está difícil. A situação de verdadeiro abandono escolar, abandono nas escolas, está gerando perda do vínculo entre o aluno e a escola, estão dizendo os especialistas. E isso pode ser definitivo em alguns casos. Vai depender de acompanhamento psicológico e pedagógico. Se a gente não tem banheiro, imagina o que a gente vai ter que investir nesse investimento psicológico e pedagógico. Sem falar no prejuízo da socialização das crianças. A solução está longe de ser encontrada, nós vamos perder muitos anos. Em São Paulo, você perguntava quanto tempo a gente vai perder. Em São Paulo, o estado mais rico do Brasil, pelo menos 11 anos para o ensino básico se recuperar. Meu Deus. 11 anos, mais de uma década. Perdida, né? Hã? É uma geração praticamente uma geração perdida, né? perdida. Outros falam numa defasagem de décadas. Alguns especialistas falam numa defasagem de décadas. Vai gerar no futuro, segundo esses especialistas, desemprego, óbvio, perda de espaço para tecnologias e robôs. Essa tecnologia do robô vai ser acelerada para substituir essa falta de formação. Não, e ela fica mais pesada ainda, a tecnologia, frente a essas pessoas menos qualificadas. Fica mais distantes. Além de serem analfabetos funcionais, o que diz respeito à língua, serão analfabetos também do ponto de vista tecnológico. Sem qualificação. A tecnologia engole mesmo. Engole. Vai gerar miséria, vai gerar queda no PIB radical. E vai gerar esses analfabetos funcionais. Na cidade de São Paulo, você falava, a gente não pode deixar de falar disso, a cidade mais rica do país, a prefeitura detectou o problema no ano passado, mas não resolveu até agora. No ano passado, o prefeito anunciou a compra de 465 mil tablets e chips. É a maior compra de tablet do país, um fornecedor só. Pareceu uma boa providência. Foi aberta uma licitação para a compra desses equipamentos. A previsão é que esses equipamentos chegassem em fevereiro. Até agora nada. Como disse Ana Paula, a Justiça entrou exigindo, mas apenas 20 mil alunos, ou seja, 10% dos alunos, teriam recebido algum equipamento, segundo dados da própria Secretaria Municipal de Educação. Enquanto isso, os alunos têm que se dirigir até a escola, retirar atividades impressas, cadernos pedagógicos e um suposto acesso a uma plataforma chamada de Classroom. Olha que nome bonito, Classroom. Um contrassenso, né? Se eles estão distribuindo tablets para os alunos que não têm acesso à internet, como é que oferecem uma solução provisória na internet? Não faz o menor sentido. Sem falar aí se os alunos não sabem falar português, como é que você põe uma palavra Classroom para definir um sistema que os alunos têm acesso? E ainda um outro problema que não foi enfrentado na rede pública, até em algumas escolas particulares. O despreparo dos professores, e a culpa não é deles, porque eles não receberam capacitação nem treinamento dos governos para isso, para dar aulas que efetivamente prendam a atenção dos alunos. Não consegue. Como fazer que o aluno consiga se fixar, prestar atenção em uma aula no formato tradicional, mas à distância, numa tela? E tem uma questão, acho que foi até você mesmo que comentou aqui, Joel, sobre o seu filho, lembra? Um ouvinte confirmou que aconteceu a mesma coisa. De tantas horas por dia na frente do computador... Ficou com o olho vermelho. Então, e o filho da nossa ouvinte aqui, Sabino, teve até uma inflamaçãozinha no olho. Porque ficava muito tempo na frente do computador, o olho começou a ficar irritado, começou a ficar vermelho, e o que ele teve que fazer? Parar com as aulas. Agora, os nossos filhos ainda têm condição de acessar uma internet, pegar um computador, pegar um celular. Agora, esse pessoal que o Sabino está dizendo pra gente, que estuda em colégio que não tem banheiro. É uma outra realidade, é muito pior. Estuda em colégio que não tem internet. Aluno que está na periferia, que deveria estudar à distância pela internet, não tem a internet e muito menos o tablet.
Como que vai resolver essa situação dessa forma? Isso aí é jogar esse pessoal na fogueira mesmo para queimar. Não, não dá perspectiva nenhuma meu. de vida para essas pessoas, né? Caminhando aqui para a conclusão, né? Preocupados com essa situação, a Unicef lança amanhã, oficialmente, uma campanha sobre esse assunto. Quer dizer, teve que vir um órgão internacional de fora para mobilizar aqui dentro os nossos governantes. É verdade que eles têm o apoio, a Unicef tem o apoio dos tribunais de contas do Brasil inteiro, e é bom que se diga, a gente critica muito às vezes a atuação dos tribunais de contas, mas nesse assunto eles estão muito atentos. Regulam bem. Estão muito atuantes, e também com o apoio do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Juntos para tentar mobilizar gestores, famílias, educadores, a comunidade escolar para se fazer alguma coisa, né? Estão se organizando para oferecer essa capacitação para os professores, lives, providências para forçar os governos a tomarem atitude, mobilizar alunos, pais e professores em relação à gravidade. O que, em resumo, Joel, na segunda-feira a gente dizia o seguinte, aquela pesquisa dos centros de inteligência americanos falando da incapacidade dos governantes de oferecer o básico para a população e o que isso vai significar também do ponto de vista de frustração e mobilização dessa população. Tá aí um exemplo claro disso. Esses dados são necessários de ser do nosso conhecimento e são estarrecedores, né? Porque a gente começa a juntar algumas coisas. Ô Sabino, Ana, pensa que esses números que você disse, ou seja, crianças, adolescentes, que não têm condição nenhuma, alguns aí não têm condição nenhuma de crescer, de aumentar a cultura, de estudar, de ganhar conhecimento. Ponto. Aí você junta as famílias todas que estão saindo da faixa da classe C, que é uma classe importante que nós temos aqui no Brasil, sempre foi considerável, e estão caindo não para a fase D, mas para a fase E direto, né? O empobrecimento da população. Aí vem o estudo, a falta de estudo, o empobrecimento da população, alimento mais caro. Então as projeções para esse pessoal pobre não são nada boas. Não. São complicadíssimas. E aí, né? E tudo isso leva a uma outra coisa que eu ia colocar aqui. A gente está falando das crianças, né, dos estudantes mais novos que estão na escola e tiveram um déficit de aprendizagem muito significativo. Os mais velhos podem não ter tido o mesmo impacto, mas muitos vão abandonar a escola. Porque vão ter que trabalhar. Sim. Não vai dar para segurar a presença na escola. Se tiver emprego, se eles conseguirem encontrar algo de acordo com a formação incompleta que eles têm. E não vão chegar nem a ter Quer formação. ver como é vão grave partir pro isso? mercado informal, para levar grana, comida para casa. Quer ver como é grave? Vai para o mercado de trabalho e não encontra emprego. Vai para o mercado informal, não encontra uma alternativa. Vai para onde? Muitos. Mundo do crime. Exatamente. Vai para a criminalidade. Pra gente infelizmente está de braços roda, abertos, né, para esse público. Claro, ganhando dinheiro pra caramba e recebendo crianças. Ontem mesmo eu conversei com um cidadão que desempenha um papel fundamental na Cracolândia. Inclusive será nosso entrevistado aqui logo mais, com toda certeza. Não só na rádio, mas na TV. Né? Ele me disse tanta coisa ali que eu fiquei impressionado. Assim como estou impressionado com esses dados que você trouxe pra gente. Tem crianças de 5 anos de idade vendendo droga aqui em São Paulo. Nossa. 5 anos, minha gente. Você sabe o que é isso? 5, 6 anos de idade vender droga. Então, essa criançada toda que está saindo do colégio, porque não tem o colégio simplesmente, certamente cairá nas mãos dos traficantes, cairá nas mãos dos bandidos, que estão cada vez mais audaciosos, cada vez mais preparados, fazendo as facções se transformarem em cartéis. E cartéis agem com inteligência e ocupam a lacuna deixada pelo Estado. Lá no Rio de Janeiro nós vimos muito isso, aqui em São Paulo estamos vendo isso. O Estado abrindo uma brecha que imediatamente é ocupada pelo crime organizado. É isso. No Brasil, crime organizado, em outros países que também têm problemas semelhantes. A Índia agora, que a gente tá vendo essa questão na Índia também, grupos terroristas. Infelizmente, esse mundo paralelo crescendo. Né? É muito assustador. Aliás, você falar em Cracolândia aqui, vale a pena a gente voltar qualquer dia no assunto. Eu prometo trazer esse assunto de volta. Quantas vezes, nesse governo atual, Estado e Prefeitura aqui em São Paulo, a gente ouviu falar de solução para o problema da Cracolândia, ou pelo menos de mitigação do problema. A gente ouviu que já tinham acabado com a Cracolândia. Nada. Não tem nada que melhorou. É só voltar na Cracolândia e perceber isso. Sim, exatamente. Esse cara, eu não vou falar o nome dele por enquanto, mas eu acho que ele será importante para a gente aqui, nesse bate-papo.
sujeito que atua lá na Cracolândia, fornecendo comida. Ele tá lá direto. É um cara que veio da Cracolândia. Ele falou, Joel, eu cheguei a consumir 40 pedras de crack por dia. Hoje o cara é dono de construtora e dono de agência de publicidade. É um cara de sucesso. Mas não se esqueceu do que ele passou lá na Cracolândia. Então hoje ele tem uma missão muito grande, que é tentar ajudar algumas daquelas pessoas que têm condição de ser ajudadas. Então isso é muito bonito. Nós precisamos entrar nesse assunto, viu? Vamos sim, Precisamos vamos sim. mesmo. Acho que é nosso dever como cidadão tentar encarar esse problema de frente. Vamos sim, eu prometo apurar alguma coisa e trazer. E para encerrar aqui de minha parte, torcer para que essa campanha da Unicef realmente, de alguma forma, mobilize o país, porque se nós não nos mobilizarmos... a Unicef não é um órgão de financiamento, ela é um órgão de mobilização. Mas se a gente não se mobilizar aqui, lembrando que 25% do orçamento de todos os estados e municípios obrigatoriamente tem que ser aplicados em educação, em tese deveriam. É que se encontram ali formas de burlar os orçamentos para encaixar despesas que não são de educação, né? Mas enfim, que seja bem sucedida essa campanha, porque se a gente não resolver aqui, vai virar uma questão mundial como virou a Amazônia. Exato. É uma questão que preocupa o mundo inteiro. Vai ser empecilho, com certeza, para tantas outras coisas. Sabino, muito obrigado, viu? Obrigado vocês. Obrigada, Grande abraço Sabino. para você. Abraço. Até sexta-feira. Até sexta.